Oi, pessoal. Na nossa aula de hoje de Ciência da Natureza, a gente vai falar sobre eletricidade. A gente já tinha iniciado, né? Eu já tinha falado sobre corrente elétrica, detalhado, corrente elétrica, tudo bem bonitinho, bem direitinho. Falamos sobre os efeitos da corrente elétrica, os tipos de corrente elétrica. Hoje eu vou relembrar um pouquinho sobre corrente elétrica, eu não vou me deter muito, porque o foco principal aqui é efeito Joule, que a gente já viu, né? A gente comentou, hoje a gente vai falar mais um pouquinho. E dois, o consumo da energia elétrica. Então vamos lá, começar. Corrente elétrica, a gente viu, né, que a eletrodinâmica é a parte da física, parte da eletricidade que estuda a corrente elétrica, suas causas e seus efeitos. Nós já tínhamos visto isso anteriormente. E a corrente elétrica ela é definida como sendo o movimento ordenado dos portadores de carga elétrica ao longo de um condutor, ou seja, é o movimento que ocorre numa direção e num sentido definido. Esses portadores de carga elétrica podem ser tanto os portadores de carga positiva como os portadores de carga negativa. Só que quando a gente está com um fio condutor, o que vai acontecer? Quem vai se mover no fio condutor são obrigatoriamente os elétrons. Os materiais existentes, eles dividem-se em dois grandes grupos quanto à mobilidade dos portadores de carga elétrica. São os condutores e os isolantes. Os condutores são aqueles, obviamente, que conduzem a corrente elétrica, e os isolantes são aqueles que normalmente não conduzem corrente elétrica. Condutores metálicos e grafite são os materiais que apresentam elétrons livres, facilitando a mobilidade deles em seu interior. Lembram que eu falei, né? Condutores metálicos, sólidos, fios condutores, quem se movem são os elétrons. Soluções eletrolíticas são soluções em que os portadores de carga elétrica são íons, que podem ser positivos ou negativos. Essas soluções eletrolíticas são soluções de sal em água, certo? Sal dissolvido em água, sal diluído em água, dissociado. E os gases ionizantes são os portadores de carga elétrica, podem ser íons e elétrons livres. Então eu posso ter tanto íons com carga positiva ou negativa, como os elétrons que vão se mover ali naqueles gases ionizados. Um exemplo de gás ionizado que a gente pode usar é aqueles telões de neon que tem nos postos de gasolina, né? Vários estabelecimentos comerciais. Aquilo ali são gases ionizados que a gente tem, onde os elétrons livres e os íons eles vão estar se movendo ali, ok? Estabelecida uma DDP, ou seja, uma diferença de potencial, nós também já vimos o que é DDP, nós já estudamos. Entre os terminais do condutor, obtemos então deslocamento de portadores de carga elétrica. Se esse condutor for sólido, lembrando, essa carga elétrica são elétrons. No caso dos condutores sólidos, o que eu estou falando direto, né? Os elétrons livres se deslocarão do menor para o maior potencial, e a gente vai ter aí os elétrons livres. Lembram do sentido convencional e o sentido real? O sentido convencional é o sentido da corrente elétrica que a gente costuma imaginar, né? Que é saindo do positivo e chegando no negativo. E o sentido real é o inverso. Ela sai do negativo, que é o menor potencial, então que se desloca são os elétrons, e vai para o positivo, maior potencial. E no caso das soluções eletrolíticas, os íons negativos se deslocarão do menor para o maior potencial, enquanto que os íons positivos se deslocarão do maior para o menor potencial elétrico. Então, a gente tem aí os íons se movendo numa solução eletrolítica, uma solução do sal cloreto de sódio, o NaCl, que a gente já viu também lá na aula de química. Para mantermos a corrente elétrica pelo tempo que for necessário,
devemos manter diferentes os potenciais das extremidades do condutor. Por exemplo, o elétron que chega numa das extremidades do condutor é levado para outra extremidade, mantendo assim a DDP entre elas. O dispositivo que transporta o elétron é chamado de gerador elétrico, ou seja, o gerador elétrico é aquele dispositivo que vai fazer o quê? Gerar energia elétrica. Ele vai pegar qualquer forma de energia e converter essa forma de energia obrigatoriamente em energia elétrica. E existem dois tipos de gerador elétrico, o mecânico e o químico. Então a gente tem aqui, eu coloquei só, pronto, ó. A pilha é um gerador de energia elétrico. A bateria do celular, a bateria de carro, todos eles são geradores aí de energia elétrica. Mas gerador de energia, só voltando aqui, né? Gerador de energia mecânica, a gente tem também o dínamo, que eu acabei esquecendo de colocar aí, eu coloquei só os geradores de energia elétrica, que são os químicos. Mas os mecânicos, a gente tem o dínamo, que é um gerador de energia elétrica que vai gerar energia através da movimentação, através da rotação. A intensidade de corrente elétrica é a relação entre a carga total que atravessa uma superfície da seção transversal do condutor num determinado intervalo de tempo. Em outras palavras, matematicamente falando, a gente tem que a intensidade de carga elétrica é a quantidade de carga elétrica dividida pelo intervalo de tempo. Existem duas definições. A definição formal, né, que a gente já tinha visto anteriormente, que é o movimento ordenado dos portadores de carga elétrica. Se for um fio condutor, quem se move são os elétrons. E a definição matemática, que é a intensidade de carga elétrica é a quantidade de carga dividida pelo intervalo de tempo. A intensidade de corrente elétrica no sistema internacional tem unidade Coulomb por segundo, ou Coulomb por segundo. Em homenagem a um físico um físico francês chamado André-Marie Ampère, o Coulomb por segundo foi substituído pelo Ampère, que é a unidade de corrente elétrica. Quem trabalha com eletricidade, eu acho que eu já tinha até comentado anteriormente, né, tem a nomenclatura amperagem para fazer a medida ou a medição da corrente elétrica. Essa amperagem vem aí da intensidade, da unidade da intensidade da corrente elétrica, que é o ampere. Exemplo 1, exemplozinho bem simples, a gente já tinha visto também anteriormente, né? Por uma seção transversal de um fio condutor, passam 15 coulombs em 3 segundos. Calcule a intensidade de corrente elétrica no fio. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é anotar os dados. A quantidade de carga que está atravessando esse fio transversal é 15 coulombs. Num intervalo de tempo, ΔT, 3 segundos. Ele quer a intensidade de corrente elétrica. A intensidade de corrente elétrica é carga dividido pelo tempo. Agora é só a gente substituir. A carga é 15, o intervalo de tempo é 3. 15 dividido por 3 dá exatamente 5, ou seja, a intensidade de corrente elétrica é 5 amperes. A gente viu os efeitos da corrente elétrica, mas eu não vou falar novamente dos outros anteriores, eu vou falar do efeito térmico ou efeito Joule. Ele é importante porque ele vai estar relacionado ao que a gente vai falar já, que é a potência elétrica. No caso do efeito Joule, a gente já viu, né, que é o material por onde a corrente elétrica está passando, ele vai sofrer um determinado aquecimento, ou seja, vai aumentar a sua temperatura. Quando os elétrons livres são acelerados no interior dos condutores, e eles são acelerados devido a uma diferença de potencial, eles colidem com os átomos do material. Essas colisões transferem energia com que esses átomos aumentem,
fazendo com que esses átomos aumentem sua vibração. Se está transferindo energia, então eu vou fazer com que os átomos vibrem cada vez mais rápido. E essa vibração vai fazer com que a temperatura aumente. Essa situação macroscopicamente é evidenciada pelo aumento da temperatura do condutor, gerando o calor. Esse efeito também é conhecido por efeito Joule. Alguns aparelhos aí que utilizam o efeito Joule: chuveiro elétrico, ferro fusível, secador de cabelo, chapinha, lâmpada, a lâmpada incandescente. Todos esses materiais têm um intuito: converter energia elétrica em energia térmica, certo? A televisão, por exemplo, ela aquece. O ventilador aquece. A geladeira aquece. Mas a ideia desses aparelhos não é converter energia elétrica em energia térmica. Eles aquecem porque eles possuem uma determinada resistência à passagem da corrente elétrica. Mas esses aparelhos que tem aí, chuveiro elétrico, ferro elétrico, etc. e tal, tem como função exclusiva converter energia elétrica em energia térmica. A corrente elétrica, quando percorre um determinado condutor, provoca colisão entre os portadores de carga elétrica, os elétrons, e os átomos da rede do condutor, como eu já tinha dito anteriormente. Então, os átomos da rede funcionam como verdadeiros obstáculos à passagem da corrente elétrica. Isso gera, então, o efeito Joule. Ohm, que foi o rapazinho que observou isso, estabeleceu a noção de resistência elétrica e publicou suas observações em 1827, no seu trabalho, aí eu vou ler em português, Estudo Matemático da Corrente Galvânica. Nesse trabalho, ele apresentou os fundamentos das futuras teorias dos circuitos elétricos. Circuitos elétricos, que é uma parte da eletricidade mais abrangente. Ele vai pegar todo esse conteúdo que a gente está vendo aqui e vai abranger mais ainda. A resistência elétrica, a gente também já tinha visto anteriormente, é a medida da oposição ao movimento dos portadores de carga. Ou seja, a resistência elétrica representa a dificuldade que os portadores de carga encontram para se movimentarem através do condutor. Quanto maior a mobilidade dos condutores de carga, menor a resistência elétrica do condutor. Quando o condutor tem a finalidade exclusiva de produzir energia térmica, então o condutor é chamado de resistor. Ou seja, todos aqueles aparelhinhos ali, que a gente viu, chuveiro, ferro, fusível, secador, todos eles são resistores elétricos. Por quê, professor? Porque eles têm a finalidade exclusiva, bem aqui, finalidade exclusiva de produzir energia térmica a partir da energia elétrica, tá certo? Então eles são resistores elétricos. E a gente representa a resistência elétrica dessa forma, através de uma ranhurazinha, Observem aqui, como se a gente tivesse algumas montanhas, é como se isso daqui fosse uma falha numa reta. Isso daí nada mais é do que a representação de um resistor elétrico. Se o condutor ele não possuir resistência à passagem da corrente elétrica, a gente vai chamar esse condutor de condutor ideal. As instalações residenciais, as instalações elétricas residenciais, elas possuem uma resistência muito, muito, muito baixa, que a gente pode aproximar para um condutor ideal, ou seja, vai passar a corrente elétrica através dos fios na nossa residência, mas esses fios não vão aquecer ou superaquecer. Isso ocorre, mas se a instalação ela for uma instalação vagabunda, uma instalação de segunda, uma instalação que não teve a supervisão de um técnico, de uma pessoa responsável. Então é interessante que a gente sempre faça esse tipo de coisa com uma pessoa responsável, uma pessoa que saiba o que está fazendo,
porque isso daí pode gerar incêndio. Já aconteceram muitos incêndios devido a curtos-circuitos de instalações mal feitas. E a representação do nosso resistor ideal, ou do nosso condutor ideal, melhor dizendo, é essa daí, é só uma reta direta, ou seja, não tem resistência nenhuma, não tem ranhura nenhuma a passagem da corrente elétrica. A resistência de um resistor ôhmico é dada matematicamente por isso daqui, ó. R igual a U sobre I, ou U igual a R vezes I. Esse U igual a R vezes I é só a corrente que está de um lado dividindo e está passando para o outro lado multiplicando. Isso daí tanto faz eu usar a primeira fórmula, R igual a U sobre I. Isso daí eu vou determinar a resistência elétrica do meu resistor. Ou a segunda fórmula, U igual a R vezes I. Nessa segunda eu vou determinar a tensão elétrica que está sendo aplicado nas extremidades do meu condutor, para que haja a mobilidade dos elétrons. Assim como a intensidade da corrente elétrica, a resistência elétrica tem como unidade no SI o ohm, em homenagem a George Simon Ohm. Então a gente vai utilizar esse símbolozinho aí para quem gosta de jogo, né, videogame, eu acho que eu já tinha comentado também. Esse símbolo aí é o símbolo do deus da guerra, mas a gente vai utilizar aqui quando for necessário para indicar a resistência elétrica. Eu vou encerrar aqui esse vídeo e vou já iniciar outro para de potência elétrica e energia elétrica para vocês. Valeu, turma. Grande abraço e até mais.